Seja bem-vindo a mais um programa em Conversa com Tio Gato. Eu sou Estevão Said e no nosso programa de hoje vamos falar de desenvolvimento físico do adolescente. E para isso trago-te um convidado aqui no estúdio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito também o nosso convite. Obrigado. Eu chamo Peter Melio. Muito obrigado. Quero que os telespectadores hoje também aqui para falar. Vamos continuar. Ok, muito obrigado. Aí, caro telespectador, quem está a acompanhar o nosso programa, esta é a terceira edição do nosso programa. E no programa passado nós falamos do adolescente e dissemos que a adolescência é o período compreendido entre a fase da infância e a fase adulta. É também na adolescência que o indivíduo não se sente criança, mas também ele não tem o estatuto de adulto. Entretanto, o desenvolvimento físico, que é o nosso prato de hoje, refere-se à transformação física que ocorre num indivíduo. E temos nós que a puberdade é o período que marca a transição entre a infância e a fase adulta. E este processo ocorre durante a puberdade. É que nessa puberdade em que ocorrem transformações físicas no corpo do menino ou da menina. E também este é o período que surgem os chamados caráteres sexuais secundários e que também é neste período que se estabelece o amadurecimento do aparelho reprodutor, tanto do menino assim como do rapaz. E chamaríamos disto o período de amadurecimento biológico. Entretanto, aqui o Sr. Pio Tameliua está aqui para nos ajudar a compreender, não é, este fenômeno de adolescência, este fenômeno de puberdade, que é a transformação física no corpo do menino ou da menina, trazendo aquilo que foi a sua experiência no passado e fazendo comparação com aquilo que se vive na atualidade. Muito obrigado mais uma vez. De fato, é um tema muito importante. Gostaria que os jovens adolescentes escutassem e analisassem bem naquilo que vou falar. Para o meu tempo, a transferência de infância para adulto, nós tínhamos um aconselhamento chamado ritos de iniciação. Os ritos de iniciação eram acolhidos jovens de sexo masculino para uma parte no mato e ficavam lá algum tempo, onde iam aconselhados como já estão a levar uma idade de infância, de criança para adulto, como se comportar na sociedade. As meninas também eram levadas para uma outra parte. Tinham ritos de iniciação para as meninas e tinha ritos de iniciação para os homens. Ambos eram aconselhados. Para os homens até eram feitos, nós chamamos de circuncisão, para uma fase de saúde biológica, e para as meninas também eram feito uma outra coisa, quase circuncisão, e nos tempos nós chamávamos, eram puxados clítoris, para como atender o homem, como não sei. E eram certos aconselhamentos que levavam o adolescente a saber se comportar no seu ser. Muito bem. Obrigado por essa bela explicação sobre o que era a adolescência na fase em que o Sr. Pio Tameliua foi adolescente. E de seguida eu queria aqui trazer uma outra questão. Disse que eram recolhidos os jovens rapazes, jovens raparigas em lados separados e eram submetidos
a situações de ritos de iniciação, Verdade. não é? Então, eu gostava de saber qual era a idade, não é? Porque segundo aquilo que os teóricos de desenvolvimento ou os teóricos de evolutivos nos trazem nos seus conceitos, eles dizem que as meninas, a puberdade começa entre 8 e 13 anos e para os rapazes 9 e 14 anos. Nessa época, qual era a idade que se considerava haviam vários própria? Havia vários tipos de ritos de iniciação. Ritos de iniciação normalmente começam em casa. Ok. Educação dos próprios pais. Uma criança normalmente começa a se educar a partir dos 0 anos para diante. Mas aos 3, 8 anos, a criança já levanta, já anda, já fala. Os pais começam já a prestar atenção na criança, a maneira de brincar, a maneira de falar, o ensinamento também da própria criança aos pais. Saber cumprimentar aos pais, saber respeitar aos pais, até de 8 até 13 anos. De 13 anos havia outro tipo de aconselhamento, porque dos 8 anos, normalmente a criança andava com a mãe, anda com o pai. Mas dos 13 para diante, crianças que vão à escola, mas vão ou num carro, autocarro. Na minha era não havia isso, porque nós andávamos a pé, mas mesmo assim havia um ensinamento de respeito aos mais velhos. Porque há crianças que entram num autocarro. Desculpa interromper, Sr. Pio. Vamos. É que agora queria perceber mais em relação àquilo que foi a adolescência, na fase em que foi adolescente. Eu sei que traz consigo algumas memórias da tua fase como adolescente, então queria mais ou menos, não é? Abordar-se. Mas também, no meu tempo, o aconselhamento não foge muito. Certo. Não foge. Os nossos pais nos aconselhavam a respeitarmos os mais velhos. Hoje fazendo comparação, há aquilo que apanha jovens que dizem, pá, esses cotas têm ideias velhas. Ok. Nós temos ideias velhas. Mas são essas ideias velhas que fazem com que os jovens possam se evoluir. Estudar, aprender a fazer trabalhos em casa. Hoje em dia, o adolescente saiu de casa, tomou banho e está aí. Não sabe o que é ajudar os pais a fazer trabalho de casa. Essa é a tarefa de um pai e uma mãe, sim senhor, mas o jovem tem que compreender, está perante aos pais, tem que ouvir aquilo que os pais dizem. Nós, nos nossos tempos, sabíamos respeitar os nossos pais. Bom dia, papá. Via qual a falta que o pai tem em casa, analisava, nós até íamos à pesca, trazer o peixe para casa. Hoje não há um jovem que faz isso. Os pais que não trabalhavam. Até ir à escola. Ir à escola. Então, hoje, apanhamos jovens que não querem estudar. Muito Mas alguns de nós que sacrificamos e estudamos, alguns são engenheiros, até temos ministros. Da época Da em que... minha época, Ok, ministros. ok, na tua Temos fase... diretores nacionais, Ok. governadores, porque partiram de uma educação dos seus pais, não tinham condições Ok. para estudar, mas através dos pais estudaram. Tá certo. Sem tentarmos fugir um bocadinho daquilo que é o nosso pano de fundo, estamos a falar aqui da puberdade. Puberdade essa que ocorre na fase de transição entre a infância e a fase adulta, e isto ocorre na adolescência. Queria aqui trazer um fato, é que os teóricos dizem que a puberdade inicia, não é? Aliás, o teu início tem influências genéticas, biológicas, ambientais, psicológicas, até a saúde do indivíduo influencia. O que é que tem a dizer em relação àquilo que foi tua infância? Será que a genética mesmo influenciou para o caso do Sr. Pio Tamelua, o ambiente em que você viveu,
tua mente proporcionou momentos que originaram ser o adulto ou o idoso que é hoje? Influenciou muito. Eu vivi na Temba dizer, numa ilha. Okay. Nós lá, as brincadeiras eram diferentes daqueles que estudaram, cresceram numa cidade. Certo. E também o respeito em si. Nós aprendemos ao entregar um copo a um adulto. Okay. Não é pegou o copo, entregou. Não. Aprende-se em casa. Entrega com respeito. Com mão direita. Não é entregar com mão esquerda. Tínhamos normas de brincadeiras. Sabíamos daqui, das tantas horas para tantas horas é para fazer trabalho de casa. Ajudar papá, mamãe, Okay. até ir a machamba. Muito bem. Muito Das bem. tantas até tantas horas, pegar um pouco livro para estudar, fazer trabalho da escola, TPC. Das tantas até as tantas horas, descansar para restabelecer o seu corpo, para poder crescer melhor, ter boa saúde. Ok. Isso que acabou Ok. de falar. Sim, sim. Eu até posso contar uma história que aconteceu comigo. E depois fui repreendido. Voltei da escola, não quis fazer trabalho de casa. Minha mãe voltou da machamba, viu pratos não estavam lavados. Repreendeu-me. Minhas irmãs pegaram os pratos porque havia divisão de trabalho. Certo. Que hoje quem vai varrer é este, amanhã quem vai fazer aquele trabalho é outro. Ninguém levava o trabalho do outro. Cada um sabia se situar no seu lugar em casa. Ok. Os pais controlavam. Isso chama-se controle do crescimento. Ok. Transição de infância para a fase de Ok. adulto. Ok. E depois, outro dia, voltei da escola, fui jogar com meus amigos. Meus amigos já tinham feito trabalhos dele, fui jogar. Minha mãe chamou-me. Viu, mamãe, vai pedir fogo na casa vizinha para prepararmos. Começamos a preparar o jantar. Eu disse, mamãe, eu estou a brincar. Deixa-me lá à vontade. Estava a passar o meu professor. Posso falar até o professor? Não vou. Ele, se for neste canal, ver, vai dizer, afinal, recorda-se dos tempos. Graças a Deus, vive até hoje. Já foi inspetor-chefe provincial. E está reformado. Então, daí, ele passou, ouviu, eu a negar. Naquela altura não falou nada comigo. E dia seguinte, mandou-me cortar vara. Todos. Eu era inteligente, conhecia bem a aritmética. Dizia agora hoje quero rir meus amigos que não prepararam as aulas. Afinal, aquela vara não era para meus amigos, era para mim mesmo. Por causa de eu ter rejeitado o trabalho de casa. O professor também, um educador, vê naquilo que o aluno tem como educação partindo da sua casa. E o encarregado, os pais, também têm a tarefa de irem à escola ver como é que é a educação dos seus filhos lá na escola está a andar e como é que levaram a educação da casa para a escola, para respeito para os colegas e para com os professores e os adultos. Eu fui cortado, trouxe, entreguei, sentei, mandou-me levantar mais 2 colegas. Perguntei se 1 mais 1. Não respondeu, 2 mais 2. Rápido, tinha aqui 2 mais 2 é igual a 4, 1 mais 1 é igual a 2, 2 menos 1 é igual a 1. Rapidamente.
tinha que conhecer a aritmética na sua cabeça. Eu respondi tudo, depois de ter respondido, deixou-me ainda de pé. Aqueles colegas que não responderam bem sentaram. Agora foi para mim. Quando tua mãe te manda para ir pedir fogo, é para você cumprir trabalhos de casa. Começa a me bater. Afinal, o professor não está a me bater porque eu não sei matemática. Porque, afinal, ouviu aquilo. Será que foi minha mãe? Mas minha mãe não foi à escola. Mas, certo. de repente, meus colegas me deram... Disseram, o professor passou. Prontos. Meu pai trabalhava na companhia de Zambésia, largou. Quando largou, eu era o único filho do papai naquela época. Dali eu fui dizer ao meu pai, fui queixar, papá, o professor bateu um homem na sala de aula, não é porque eu não sabia, porque eu neguei ontem fazer trabalho, mamãe mandou-me ir pedir fogo e eu acabei negando. Só meu pai disse, tá bom, eu já ouvi, eu depois vou conversar com o professor. Mas, Pio, papá, vai para o quarto. Eu trouxe muchapau. Muchapau era um tipo de bolo que nos tempos, nós aqui agora chamamos de broa ou qualquer coisa, muchapau. Fui para o quarto. Na altura que fui levar o muchapau, meu pai entrou, fechou a porta. Curada comigo. Quando o teu professor bateu-te com razão. Quando tua mãe te mandar para ir buscar fogo, é para ir buscar. Eu já não tenho onde mais queixar. Para dizer que havia uma união entre o professor e o encarregado de educação. Encarregado de educação e o professor. Assim nós estudamos, evoluímos de uma forma boa. Certo. Bom, eu vou fazer uma pergunta, se calhar uma provocação, é que eu queria assim perceber, porque estamos a falar da puberdade, estamos a falar da adolescência, estamos a falar da transformação física que ocorre no adolescente. Na sua adolescência, traz algumas memórias de como encarou esta fase com a transformação do seu corpo pela primeira vez, quando viu aparecer os pelos nas axilas, os pelos pubianos? Eu acabei falando que nós passamos por dentro de iniciação. Os pais controlavam. Meu filho já está a ser homem. Já tem. Nos tempos, quando você já saía pelos, era obrigado a fazer trabalho forçado. Até o colonialismo português dizia, esse já dá para ir à tropa. Alguns até iam antes da idade. Então, para dizer que a pessoa começa a ver já diferença entre a sua infância quando era criança e entre a fase que vai de jovem, de adulto. Muito bem. Aí os pais já prestam atenção. A educação já é mais rígida, mais sentada, mais rígida, porque daí tem que saber daqui se meu filho está nesta fase, espera fazer filho. Tem que explicar, você está numa fase em que quando se meter com uma jovem, resultado é isto. Então, tem que prestar muita atenção. A sua tarefa primeiro é estudar, depois de estudar, daí trabalhar, depois daí é que pode. E aqueles que acataram foram acatando. Aqueles que não acataram, hoje em dia, alguns apanhavam com 4, 5, 6 filhos, 10 filhos quando jovens já. E pronto. A educação é assim. Mesmo agora para os nossos filhos, também é nossa tarefa. É aí onde queríamos chegar, onde aí queria chegar, porque como disse como disse na abertura do programa,
bom, traríamos dois momentos, não é? Traríamos dois momentos, que era o momento em que viveu a adolescência, não é? Sim, sim. E o momento que está a ver a adolescência na atualidade. No período em que foi adolescente, viveu a adolescência. Sim. Agora está a ver a adolescência. O que vem de diferente da fase em que foi adolescente e da adolescência na atualidade? É complicado. É complicado por causa do próprio sistema. Ok. Nós, nos nossos tempos, não tínhamos televisão, não tínhamos telefones, não conhecíamos filmes, mas também haviam filmes aqui na cidade que tinham matinê e tinha filmes maiores de 18 anos, menores de idade. Então, hoje não há. Hoje não há. Hoje tem que ser os pais a serem rígidos, mas não é que não há. Existe, porque há programa de criança. Criança tem que assistir o programa de criança. Os pais têm que estar em cima dos seus netos, dos seus filhos. Esse programa não é para vocês assistirem, já são horas, vão dormir. A criança tem que ter a educação de ver que a minha hora é essa de ir descansar para amanhã poder ir à escola. Mas hoje em dia você apanha uma criança a enfrentar os pais. Quer ficar com o pai na sala até assistir filme, até a hora que os pais vão dormir. É mau, de fato. Também apanha crianças de menor de idade com telefones celulares, a navegar na internet, assistirem coisas que não deveriam assistir. Okay. Nós, como pai, temos a obrigação de escondermos coisas de adultos para as crianças. Porque aquela que é criança, basta ver o pai a fazer uma coisa que não é. Ele não vê que esta coisa não é boa. Muito bem. Para a criança. Vai querer imitar, ao imitar, as coisas caem mal. Tem que haver sigilo, segredo para os adultos, para as crianças. E as crianças não podem saber o que o adulto faz. Certo. Tudo bem. E olhando para aquilo que é a transformação física que ocorre no adolescente, acha que há diferença das transformações físicas que ocorreram na tua fase e as transformações físicas do adolescente na atualidade? Qual é a diferença? Primeiro, é a mentalidade. Você, quando criança, a mentalidade é de criança. Quando você está a crescer, a mentalidade também cresce, começa a ter outra visão. Criança tem uma visão de criança. O adulto tem uma visão de adulto. O que criança pretende não é que o adulto pretende. O adulto quer mais. Certo. Está a perceber? Eu estou a falar como adulto. Quer o quê? Mais. Então, aí os pais devem concentrar a criança que não, isso aqui, apesar de estar crescido, isso não pode fazer. É por aí. Ok. Sendo a puberdade a fase mais crítica, porque ocorre numa altura em que o indivíduo também está confuso com a sua própria entidade e ele entra em contradição com a própria autoridade, que são os pais, os professores, os vizinhos, não é? Os outros educadores. Enfim, qual seria o conselho que deixaria ficar para os cuidadores desses adolescentes ou para pais que vivem com esses adolescentes, olhando para aquilo que é a atualidade? Acabou de falar de que os meninos agora, já com 2, 3 anos, estão ali a mexer no telefone, não é? O nível de desenvolvimento que nós vivemos, sobretudo, estamos numa era digital, não é? A tecnologia avançou muito. Então, qual é o conselho? Porque acredito eu que a fase em que foi adolescente, comparando com a fase da atualidade, existe muita diferença. Uma das diferenças é essa que disse, que acabou de nos dizer aqui. Então, qual é o conselho que deixaria para os outros pais,
não é? Ou para aqueles que vivem com adolescentes, sobretudo neste período em que o adolescente sofre essas transformações físicas? Se não vou falar muito, vou alongar muito. Eu queria, para os pais, um aconselhamento, controle rígido aos adolescentes. Situar os adolescentes no seu lugar como adolescentes. Saberem se respeitar como adolescentes. E saberem dizer eu, amar a si e depois amar ao próximo. Okay. Quando você aprende a se amar, vai conseguir amar ao seu próximo. Eu acabei falando de Machipombo, de Autocarro, de exemplo. Eu vivi de perto, passei num chapa em que uma mulher grávida ficou de pé e aquele menino ia à escola, no amor de Deus, sentado no banco, na cadeira do Machipombo. Eu aproximei o menino e disse: menino, é melhor dar lugar a essa mamã aqui. Você está a ver como é que está? Respondeu: por que não chegou cedo? Eu fiquei muito atento naquilo que eu não consegui dar minha viagem, mas eu estava de pé, senão seria eu a dar lugar àquela senhora. Deixei para não discutir e os outros meninos não repreenderam que iam à escola com ele, deixaram. Eu tinha que descer na escola, amor de Deus. Cortei a minha viagem onde eu ia. Fui procurar a sala daquele menino. Então, o professor entrou e eu pedi licença. Contei ao professor o que aconteceu. E eu disse: eu interrompi minha viagem por causa de este acontecimento. Achei um pouco estranho, mas já aconteceu com aquele menino. Então o professor disse: muito obrigado, meu pai. Eu ia ficar a trabalhar com o rapaz, mas muito obrigado mesmo. Eu dali saí, não procurei saber mais o que aconteceu. É nossa obrigação, nós como adultos, de prestarmos muita atenção aos nossos netos, aos nossos filhos. Muitas das vezes diziam a mim que eu era muito rigoroso demais. Meus filhos, quando foram estudar na Beira, eu em cada mês ia uma vez para saber meus filhos como é que vivem, como é que comportam-se no bairro, e até o secretário do bairro, para saber aqueles meninos que eu aluguei aquela casa, como é que se comportam. Ia na faculdade deles para saber como é que estão a estudar, como é que estão a se comportar com os colegas. E até um dos meus filhos, hoje é um engenheiro, dizia: mas papá, esse dinheiro que você gasta de vir, ficar aqui 2, 3 dias conosco, quando está de feira, não podem te mandar nós estarmos a comer. Mas era a minha obrigação como pai. Viver com eles juntos, para ver como é que estão. E até um dia cheguei de dar corrida a uma das colegas. Vinha fazer trabalho da faculdade. Vinha com saias curtas. Menina, sai. Quando vai estudar, não pode se apresentar dessa maneira. Os outros que estavam lá olharam e começaram a rir. Mas é nossa tarefa como pais. Como pais. Hoje você, um dia, apanha uma criança em casa de um adolescente de saias curtas, pai aí, mãe aí, deixa, não pode acontecer. Muito bem. Muito bem, quase na reta final do nosso programa, e recordar que estamos aqui em conversa com o Tio Gato e temos no estúdio o Sr. Pio Tamelua, que veio partilhar conosco a sua experiência. E ele nos trouxe a abordagem de como viveu
a adolescência, na altura em que ele foi adolescente, e quais foram as experiências que ele passou e também o papel dos pais nesta fase de desenvolvimento de um indivíduo, que é a adolescência. Falou também sobre aquilo que é a transformação física que ocorre no adolescente e o devido cuidado que os pais, os encarregados de educação, os cuidadores dos adolescentes devem ter em conta. Então, recordar que a puberdade é um período que marca a transição entre a infância e a fase adulta. E ela é caracterizada por transformações físicas que ocorrem no corpo do menino e da menina. Também é considerado um período em que o adolescente registra, ou, sim senhor, o adolescente registra aquilo que se chamamos de amadurecimento biológico. E também a puberdade, ela inicia entre os 8 anos e 13 anos para as meninas e os 9 aos 14 anos para os rapazes. A puberdade, ela mostra sinais, e são esses sinais que aqui o pai Tamilua referia, que precisamos de estar atentos naquilo que são os sinais. Quais seriam esses sinais? Nas meninas, verificamos o surgimento do broto mamário, que são os mamilos, e nos rapazes, nota-se o aumento dos testículos. E essa puberdade, ela tem o seu início dependendo daquilo que são fatores genéticos, ambientais, psicológicos e a saúde do indivíduo. É importante também referenciarmos aqui que, além da variação da época em que ocorre a puberdade de uma pessoa para outra, os acontecimentos também variam. Também isto, o que significa, aliás, o que significa que pessoas da mesma idade não significa que elas procurem ou vivem a mesma fase da puberdade. Por quê? Isto nós podemos verificar nas meninas, não é? Encontramos meninas que desenvolvem mais o corpo em relação às outras, mesmo estando na mesma idade. E, por fim, a puberdade geralmente termina já aos 18 anos de idade. E é nessa fase que se percebe a paralisação do crescimento esquelético. Significa que o crescimento esquelético do indivíduo, ela para. E também o completo ao amadurecimento do sistema reprodutor, tanto feminino, assim como masculino. E ocorre também a puberdade que se chama precoce, aquela que acontece antes do período considerado normal. Nas meninas, aquilo que acontece antes dos 8 anos, e para os rapazes, aquilo que ocorre antes dos 9 anos. E, entretanto, essa situação ocorre em ambos sexos. E dizer que, antes dos 8 anos, se a menina apresentar o crescimento de seios, e para o rapaz, antes dos 9 anos, apresentar o crescimento dos testículos, significa que estamos perante a uma puberdade precoce, onde os pais, os encarregados de educação, os cuidadores desses adolescentes devem tomar a providência. E, consequência disto, é o aumento, não é, dos hormônios sexuais antes do período considerado normal. E isto acontece por diferentes causas, como disse no princípio, iríamos desenvolver no nosso próximo encontro, não é? Obrigado. Muito obrigado. O pai Tamilua por ter aceito mais uma vez o nosso convite e por essas explicações todas que deu ao nosso caro telespectador. E nós terminamos por aqui. Não te esqueças, temos a nossa página no Facebook, onde você pode nos acessar, não é? Procure-nos por NTV Zambésia. Aí você terá toda a atualidade do canal. Também convidamos você a acessar a nossa página ou o nosso canal no YouTube, onde você, digitando o NTV Zambésia, encontra-nos lá. Trouxemos muita novidade. Agora, para não perder este programa e outros programas que passarão no nosso canal, é só você ativar o sininho de notificação e comentar, partilhar com mais amigos para que esse programa ou a programação do nosso canal atinja o maior número de pessoas. Até lá, fique bem. Obrigado.